Olá, na semana em que se comemora o Dia Mundial da Meteorologia, vamos conhecer mais detalhes sobre a importância dessa ciência e o trabalho que é feito pelo IPMET da Unesp em Bauru. E você vai ver também. Comitê Unesp Covid-19 e Grupo de Trabalho Memória Unesp Covid-19 lançam um portal para registrar as ações de enfrentamento à pandemia da universidade. A entrevista do dia traz uma análise sobre a importância do lockdown para frear o avanço da pandemia e as deficiências nas políticas públicas em saúde do governo federal. O Unesp Notícias está no ar. – 23 de março foi a data escolhida, ainda na década de 1960, para celebrar o Dia Mundial da Meteorologia, ciência que estuda a atmosfera e seus fenômenos para oferecer previsões, diagnósticos e alertas para a comunidade. Aqui na cidade, o Centro de Meteorologia de Bauru, vinculado à Faculdade de Ciências da Unesp, desenvolve esse importante trabalho há mais de 5 décadas. A meteorologia ela tem uma importância significativa na vida das pessoas, porque não existe nenhuma atividade humana que eu conheço que não necessite de informações do tempo. Você quer saber se vai chover, se não vai, né? Vai esfriar ou vai esquentar, isso até para a culinária é importante, para o comércio, para a indústria, para o transporte aéreo, por exemplo. Nenhum avião pousa ou decola se um meteorologista não autorizar, exatamente pensando na segurança. E o principal objetivo mesmo da meteorologia é a proteção da vida e da propriedade, né? Entenda como propriedade, por exemplo, a pessoa que tem um carro com um meio de vida, né? E de repente ele perder ele numa rua que estiver alagada, ele perdeu o meio de ganhar o pão dele, então perdeu a propriedade que ele tinha. E o nosso trabalho é avisar a Defesa Civil com antecedência para que bloqueiem ruas para evitar essas perdas. E a meteorologia, ela está cada vez mais sendo bem desenvolvida em termos de computação, de tecnologia, porque ela, como toda ciência, é refém de tecnologia. Então, nós estamos fazendo previsões cada vez mais acertadas por períodos mais longos. Nesse tempo de pandemia, vamos falar um pouco das atividades que vêm sendo desenvolvidas no IPMET, especialmente no setor de meteorologia, que consiste a previsão do tempo. As atividades vêm sendo normalmente realizadas sem nenhum prejuízo ao usuário e estamos atualizando os nossos boletins a cada 6 horas e a cada hora em nossa página do IPMET. Estamos desenvolvendo os nossos laudos para usuários que nos solicitam normalmente, monitorando os radares a cada 24 horas ininterruptas. Estamos com atendimento contínuo aos usuários, ao público em geral e também aos meios de comunicação, com elaboração de boletins e podcast para a Rádio Unesp e também para a TV Unesp. Estamos atualizando a nossa página através de notícias de nossa área, com mudanças de estações do ano, também com balanços mensais e com informações inerentes a qualquer questão da nossa área de meteorologia. Também estamos desenvolvendo estágios, principalmente no final do ano, para os alunos do curso de meteorologia que estão concluindo o seu curso e realizando também cursos periódicos com informações básicas sobre meteorologias e com informações sobre os produtos que são disponibilizados pelo IPMET para vários usuários, né, externos, especialmente os usuários da Defesa Civil, polícia e também jornalista. O trabalho desenvolvido pelo IPMET é muito importante para a Bauru região,
pois é uma referência no uso do radar meteorológico e também no desenvolvimento do nowcasting, que é a previsão de curtíssimo prazo, por exemplo, na emissão de alertas para aproximação de tempestades. Além de ser um marco histórico, pois foi em Bauru que foi instalado o primeiro radar meteorológico do Brasil ainda na década de 70. Devido à abrangência dos radares meteorológicos, os produtos desenvolvidos e entregues pelo IPMET à população são muito relevantes, não só para Bauru, mas para o estado de São Paulo inteiro. Praticamente todas as atividades humanas são afetadas pelas condições do tempo de alguma forma. Ter informações relevantes de qualidade sobre esse aspecto é muito importante, pois permite que seja feita uma antecipação, um gerenciamento e até um planejamento para cada área afim. As condições do tempo e as informações dela auxiliam toda a população em geral. E a Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru ainda tem um importante trabalho de formação de novos meteorologistas. Na unidade é oferecido um curso de graduação. A primeira turma teve início em 2013 e todos os anos são oferecidas 40 vagas. O coordenador do curso, o professor Demerval Soares Moreira, fala mais para a gente sobre essa carreira e as possibilidades de atuação. Olá, eu sou o professor Demerval, aqui da Unesp de Bauru. Eu vou falar para vocês um pouco sobre a meteorologia e sua importância. A importância todos já conhecem, tanto é que uma conversa inicial normalmente inicia ali sobre meteorologia, né? Será que vai chover? Ou, nossa, que calor? Ou, nossa, que frio? Na verdade, a gente nunca está contente com a situação do tempo, né? Então, se a gente souber com antecedência o que vai acontecer, né, isso é muito importante. E também tem essa questão do clima. A gente ouve falar bastante na mídia sobre o aquecimento global, o efeito estufa, né? Esses eventos extremos que estão acontecendo nos últimos anos. Será que tem a ver ou não com o efeito estufa? Então o estudo é a meteorologia que vai nos dizer. Antigamente a meteorologia era muito criticada, né? Falava que era o mesmo do que jogar uma moeda para cima. Hoje em dia não, a meteorologia cresceu muito, né? E as previsões estão muito boas. Tanto é que muitas pessoas não saem de casa sem ver antes a previsão do tempo. E as empresas também, as grandes empresas, elas estão vendo que a meteorologia pode ser muito rentável para ela. Por exemplo, o agricultor, né, se ele souber se vai chover ali nas próximas semanas, ele pode decidir se vai irrigar ou não aquela área e assim economizar muita grana. E uma empresa de energia, né, eles querem saber se vai chover ali na bacia hidrográfica. E sabendo se vai chover ou não, isso vai variar ali o preço da energia. Também dando muito lucro para ela. Então essas empresas já estão contratando muito meteorologistas, então a meteorologia está em ampla, né, expansão e precisando cada vez mais de meteorologistas. Né? Aqui em Bauru a gente tem o curso de meteorologia, este curso é gratuito, né? O aluno tem até a possibilidade de ganhar bolsas de iniciação científica da FAPESP ou do CNPq, né? E ainda a gente tem este diferencial que a gente tem aqui 2 radares meteorológicos, um aqui em Bauru e outro em Presidente Prudente. Né? Aqui eu sou professor de radar aqui da Unesp, né? E o aluno então sai com esse conhecimento a mais de radar em relação aos outros cursos. Então, venham para fazer o curso aqui com a gente, né? E qualquer outras informações, estamos à disposição. Muito obrigado. Muito interessante a carreira do meteorologista, não é? E olha, se você quer conhecer em detalhes outros cursos oferecidos na universidade, a nossa equipe preparou uma série de vídeos para você. É só acessar o nosso canal no YouTube e procurar pela playlist Na Unesp Tem. Lá você vai encontrar depoimentos de professores das diferentes áreas de formação, com informações sobre as disciplinas e as possibilidades de atuação profissional de cada um dos cursos. É uma oportunidade de saber que na Unesp tem muita coisa bacana para você. E você também acompanhou aqui no Unesp Notícias que a ONG Ecofalante, que atua nas áreas de educação, cultura e sustentabilidade, já estabeleceu uma parceria com a universidade para a disponibilização de conteúdos audiovisuais.
e anualmente ela realiza uma mostra de cinema. Neste ano, a 10ª edição dessa mostra vai promover o concurso Curta Ecofalante. Até o dia 4 de abril, estudantes podem fazer a inscrição de curta-metragens para concorrer no evento. Serão aceitos filmes brasileiros realizados por alunos de graduação, cursos técnicos, cursos livres de cinema ou ensino médio. Os curtas devem abordar questões ligadas a um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU na Agenda 2030. Os filmes selecionados concorrem a um prêmio no valor de R$4.000. Nesse endereço que aparece aqui na tela, você tem acesso a outras informações sobre este concurso. E agora o nosso assunto é a pandemia. Nesta semana, o Comitê Unesp Covid-19 e o Grupo de Trabalho Memória Unesp Covid-19 lançaram um portal que detalha as ações de enfrentamento à pandemia que foram realizadas ao longo do último ano na universidade. O lançamento oficial do projeto Memória Unesp Covid-19, uma perspectiva cidadã, foi feito durante uma live. O evento contou com a participação de diversos integrantes da Unesp envolvidos com a ação. O objetivo do portal é reunir, por meio de vídeos, entrevistas e podcasts, as ações de combate à pandemia efetuadas por pessoas vinculadas à Unesp desde março do ano passado. Pesquisas de ponta, produção de equipamentos, tecnologias criadas, ações solidárias, tudo está reunido nesse projeto e sempre a partir de um olhar humanizado de quem atuou em cada uma das frentes de trabalho. A beleza e a potência do projeto estão exatamente aí, em facilitar que a partir das vozes desses indivíduos, essas representações e narrativas fossem tecidas. E aqui a gente precisa lembrar que esse tecido não é feito só de convergências, mas também de contradições, de tensões, silêncios, ausências, esquecimentos, lembranças, conflitos e dissonâncias. A outra face que eu considero muito significativa do Memória se relaciona com a contribuição desse projeto para que, através dessas vozes e histórias, as pessoas, e aqui eu falo das pessoas que viveram e que realizaram essas ações, mas também daquelas que vão experimentar esses eventos pelos olhos dos nossos colegas que efetivamente realizaram as ações que foram reunidas nesse projeto. Então, para que todas essas pessoas possam entrar em contato com os reflexos da pandemia, com todas essas dificuldades, essas perdas, rompimentos, adiamentos, dores, medos, incertezas, e, de certa forma, esse projeto pode nos ajudar a fazer uma elaboração coletiva do processo da pandemia e que vai nos permitir atravessar esse período de uma forma mais suave. O portal conta também com 2 ferramentas de pesquisa, sendo uma delas um inventário com a descrição dos elementos que compõem todo o conteúdo do projeto e a outra um índice alfabético para o internauta localizar por pessoas, assuntos ou unidades participantes. Membro do Comitê Unesp Covid-19 desde o início e atualmente na assessoria de comunicação da universidade, o professor José Paes elogiou a união de esforços para dar vida à ideia inicial. Eu acho que esse projeto é muito bonito e fantástico, e ele teve uma característica também muito importante. Eu acho que foi uma oportunidade única que a gente teve de agregar a rádio, a televisão, a assessoria de comunicação e imprensa da Unesp, um projeto único, né? Com cada um com os seus produtos, com as suas especificidades, mas todos eles trabalhando em cima de um projeto único. E a sensação que eu tenho é que isso se deu foi muito tranquilo e o resultado é muito bom, né? Muito bom mesmo. Eu acho que a gente tem o podcast, a gente tem os filmetes, a gente tem os programetes, desculpa, nós temos os depoimentos gravados pela televisão, a trilha foi feita por um aluno, pelo Gustavo, do IA. Então, tudo isso, de uma maneira se complementando em vista de um projeto maior. Eu acho que foi fantástica, essa experiência foi incrível. E que eu acho que ela mostra como que a comunicação da Unesp tem que trabalhar. Isso, para mim, ficou muito patente.
Em vídeo gravado e exibido durante a live, o reitor da Unesp, o professor Pascoal Barretti, ressaltou o quanto a universidade mostrou com essas ações a solidariedade que existe na comunidade universitária. A pandemia do Covid não é um fato esperado, não foi um fato esperado, não é uma coisa qualquer na vida da humanidade. E ela descortinou, do ponto de vista, o que melhor as pessoas têm e o que melhor a ciência tem para trazer para a comunidade. E a identificação da comunidade com a ciência, a identificação da ciência e da sua importância na mudança da realidade que a cerca, da realidade que cerca a universidade. Eu acho que essa solidariedade, né, esse descortinamento da essência do ser humano, ele se mostrou muito evidente na nossa comunidade. Mais que isso, a nossa comunidade conseguiu se conhecer muito mais. E do lado da ciência, se descortinou enorme possibilidade de pesquisas sem sair de casa, de pesquisas de altíssima qualidade, que trouxeram luzes, né, para o enfrentamento da Covid, seja o diagnóstico, né, com o pool de saliva, mais de 100 projetos de pesquisa. Descortinou enorme capacidade de parcerias, né? Então, acho que a pandemia descortinou o que melhor as pessoas têm, o que melhor a universidade tem. Isso não pode ficar sem registro. Esse é um testemunho cidadão registrado, né, para que gerações futuras tenham a pandemia não apenas com o legado de tristeza por quase 300 mil vidas perdidas, mas com o legado de quanto o ser humano é capaz de ser solidário e quanto a ciência é capaz de interferir positivamente no enfrentamento dos problemas da comunidade. Já a professora Maísa Furlan, vice-reitora, enalteceu a forma como o projeto foi construído, dando voz aos atores de cada uma das ações. Bom, eu tenho cá para mim que uma das formas mais emocionantes de se construir um acervo de memória é quando se utiliza os procedimentos de uma história oral, né? Então, porque quando você dá voz a todos os atores da comunidade aqui da nossa Unesp, né, que vivenciaram, que desempenharam ações e encontraram soluções, né, pautadas, claro, no conhecimento científico acumulado nesses 45 anos de existência da Unesp, né, e nos atos solidários também, né, realizados desde o início da pandemia, eles trouxeram e trazem, né, informação e, mais que isso, eles trazem esperança à sociedade. O site já reúne diversos materiais que demonstram o impacto social da universidade durante a pandemia, mas estará em constante atualização. Essa iniciativa, ela não apenas deixa patente uma dimensão cidadã da universidade, que vai além do ensino, da pesquisa, né, e da própria extensão, e ela mostra como a Unesp ela tem um poder de interação social e ela tem um poder de impactar as comunidades nas quais se insere de uma maneira absolutamente determinante e única. E se você ficou interessado em conhecer as ações e histórias dos integrantes da comunidade acadêmica no enfrentamento à pandemia, acesse o portal no endereço que aparece aqui na tela. No próximo bloco, a gente continua a falar da pandemia. A repórter Leire Bevilacqua conversa com o professor Paulo Inácio da Costa, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas em Araraquara. Ele traz uma análise sobre a eficácia do lockdown e das políticas públicas atuais. Nós voltamos em instantes. E nós estamos de volta para falar sobre as políticas públicas de enfrentamento à pandemia. Sobre esse assunto, a repórter Leire Bevilacqua conversou com o professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas em Araraquara, Paulo Inácio da Costa. Vamos ver. Olá para você que acompanha esta edição do Unesp Notícias. O professor Paulo, além de atuar como associado voluntário da FCF, também coordena o Laboratório de Imunologia Clínica e Biologia Molecular, certificado pelo Instituto Adolfo Lutz, para a realização de testes de diagnóstico de Covid em parceria com a Prefeitura de Araraquara. Professor Paulo, eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente.
Obrigado, Leire. Obrigado pelo convite e obrigado pela TV Unesp por essa oportunidade de falar também a vocês. Professora, a cidade de Araraquara, ela foi a primeira do estado, neste segundo pico da pandemia da Covid-19 no Brasil, a decretar lockdown. E, inclusive, foram encontradas, as variantes de Manaus aí na cidade. E depois disso, outras cidades do estado também adotaram essa mesma medida. Pela sua experiência, com base nos resultados também aí da cidade, qual que é a eficácia do lockdown neste momento da pandemia em que nós nos encontramos? Bom, Leire, eu acho que o que nós temos que olhar também em termos de história, já recente, bem atual, que é a situação que envolveu o Reino Unido, Então, a gente tem a notícia, todo o levantamento que foi feito na Inglaterra, e que levou o primeiro-ministro a tomar a decisão de lockdown pela terceira vez, E esse ano, um lockdown bem mais, com maior restrição ainda em toda a Inglaterra, diante de uma situação muito de calamidade também naquele país. O que levou, o que sustentou o primeiro-ministro a buscar foram os dados científicos, o apoio clínico dos hospitais sem condições de atendimento, um número de casos alarmante de mais de 58 mil novos casos registrados no país. Então, isso é óbvio que, não tendo a vacina e não tendo uma forma profilática para intervir nesse processo, o lockdown passa a ser uma alternativa. Não que seja que não vai trazer nenhum prejuízo, é claro que o lockdown traz prejuízo para todos, a sociedade de um modo geral, mas a gente tem um inimigo que é um inimigo comum, e tanto aqui no Brasil, tanto em Araraquara, como em qualquer outra região no mundo, acometida por esse vírus, sofre dos mesmos problemas, não tem ninguém diferente, Aqui no Brasil, a desvantagem é que nós temos variantes com uma agressividade muito intensa, semelhante àquela que foi observada na Inglaterra e que levou à tomada de decisão do lockdown. E lá, em um mês de lockdown severo, eles conseguiram reduzir 2/3 do número de casos. Então, já é na história recente uma indicação de que lockdown é uma medida, embora com bastante discussão a respeito, com muita dúvida, com muito questionamento, principalmente para o lado econômico, é a única medida que nós temos se não fosse a vacina, se não for a instituir uma vacinação em massa na população. Como isso, aqui no Brasil, ainda é uma situação bastante questionável, quando nós vamos ter essa vacinação, Araraquara, que vinha sofrendo um aumento vertiginoso de número de casos, de mais de 400 por semana, a média semanal de casos, e uma completa exaustão do seu sistema de saúde, com um comprometimento de mais de 100% de sua capacidade, tanto em enfermaria quanto em UTIs, não houve outra alternativa embasada, então, em dados clínicos, em todo o levantamento das condições hospitalares, e também da quantidade de profissional. Não adianta você ter um maior número de leitos ou aumentar ou dobrar a quantidade de leitos de UTI se você não tem equipes preparadas para esse tipo de atividade. Então, é uma outra situação bastante complexa, Muitas vezes acredita que apenas aumentar o número de leito ou levar o paciente para outro município, mantendo o seu número interno controlado, isso resolve. Isso não resolve. São medidas paliativas que vão trazer consequências lá na frente. E essa frente não é tão distante assim. É um período muito próximo de algumas semanas ou, no máximo, meses, para ver a repercussão disso. Então, Araraquara, que vinha sofrendo com um número
alarmante de casos e de óbitos, né, na cidade, acabou fazendo o primeiro decreto municipal, 12.485, de 12 de fevereiro, né, e depois veio com um novo decreto em 19 de fevereiro, intensificando as medidas restritivas, aumentando a restrição, fechando atividades de comércio, até atividades importantes como supermercados, postos de combustíveis, foram fechados, né? Com atendimento apenas nos mercados com entrega, né? Domiciliar, não nada de entrega no local. Então, é uma medida severa? É uma medida muito severa. O que nós colhemos com isso? Para quem vinha com aproximadamente 50% dos casos coletados, né, para diagnóstico, 50% de positividade, no dia 2, né, então foi instituído com mais severidade no dia 19/2, né, esse lockdown. No dia 2 de março, a gente já começou aqui no laboratório, como a gente atende, faz todos os exames moleculares aqui de Araraquara, a gente começou já a perceber uma redução significativa. Então, para quem vinha com 50% diário de casos positivos, nós passamos a ter 30% no dia 2, e isso começou a reduzir, né, chegando agora, nessa semana, a 10% de casos positivos. Então, é óbvio que o reflexo disso não é tão imediato, né, como muitas pessoas imaginam, que já faz o lockdown e no dia seguinte já tem resultado. Não é, isso vem de um acúmulo já de UTI, de enfermaria, de meses anteriores. Então, isso leva aí de 15 dias a 20 dias para o município começar a perceber o quanto que foi eficiente o lockdown, ou a medida restritiva, se preferir chamar assim. Então, Araraquara teve, sim, uma redução importante, foi atendida e foi auxiliada por vários municípios no momento que ela mais precisou, e hoje Araraquara tem condições e está ajudando os municípios através dos seus leitos, assim reduzindo o número de casos interno e podendo também contribuir com os municípios da regional de Araraquara. E, professor, nesse contexto, né, de expansão da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro fez a troca do ministro da Saúde e Marcelo Queiroga, que é o novo ministro, já declarou que não é favorável ao lockdown. Como o senhor avalia, né, essa troca de comando no Ministério da Saúde em um momento tão significativo, porém, sem uma mudança efetiva na política pública de enfrentamento à pandemia? Deire, bom, eu acho que a história poderá nos dizer isso, né? E certamente ela vai trazer de uma maneira muito mais eficiente do que talvez a nossa observação aqui. Então, ela poderá contar isso futuramente. Mas eu acredito, assim, que todas essas mudanças, né? Isso num momento tão crítico que vivemos, com um número de óbitos aí beirando 300 mil óbitos, situações de leitos de hospitais, não só de leitos de enfermaria, mas de UTI, medicamentos para entubar o paciente, manter esse paciente em condições, isso também para o oxigênio, né? É uma situação de caos dentro do sistema. E com toda essa mudança, sem demonstrar uma política adequada, né, para esse momento, que possa ter um controle, e que seria muito bom se esse controle partisse do Ministério da Saúde, né, para uma orientação adequada a todos os municípios que vêm sofrendo grandemente com essa situação. Então, a gente tem, na realidade, um inimigo em comum, que é o vírus, né? Não pode ser outra situação. Eu acho que não é momento para a gente criar situações que dificulte implementar ações para o enfrentamento. Aliás, nós já estamos há um ano, né,
essas ações não poderiam ser tão fragmentadas como está sendo. Então, o que a gente espera é que, assim como o juramento hipocrático, o doutor Marcelo Queiroga o fez, né, como médico, né, o juramento médico, e salvar vidas, preservar vidas é o ponto essencial disso. Eu espero, assim como todos os que estão na frente do trabalho, né, que a gente pode unir forças para enfrentar esse momento tão complicado e com um nível de transmissibilidade e também de desenvolvimento de doença mais agressiva, é o que nós estamos tendo, né? Nós temos que pesar tudo isso, e eu espero que o Ministério da Saúde que tome a frente mais rapidamente, né, porque até agora ainda não está devidamente ajustado toda essa equipe, que isso seja feito o mais rápido possível, que ele seja bem sucedido na estratégia, né, e que o povo também seja bem sucedido na estratégia adotada pelo Dr. Marcelo. E que essa posição possa ser reconsiderada por ele em termos de restrições, né? Talvez o termo lockdown possa trazer aí algumas definições, né, estranhas para a gente, mas que sejam medidas restritivas, que é o que nós temos no momento. Ou então que se disponibilize vacina para a população inteira, porque não há outra forma de conter a dispersão desse vírus, principalmente um vírus respiratório como esse, com uma capacidade tão grande de produzir infecção, se não for adotada uma medida, uma política pública de saúde bem adequada. Então, o que a gente espera do Dr. Marcelo é que, de fato, o Ministério da Saúde mostre a sua importância, né? Que nós sabemos que o SUS, tão importante, um sistema tão importante no Brasil, né? Um sistema único, né? Bem diferente de vários países, nós temos uma estrutura adequada. O que precisa é estar com uma coordenação alinhada com todos os estados, tomando decisões que sejam para salvar a vida da população, reduzir o sofrimento da área econômica nesse país, né? Diminuir o número de mortes, é claro que esse é o ponto principal que a gente espera. Então, eu acredito que o novo ministro deva se pautar nisso, né? Eu acho que, como uma pessoa da área da saúde, um médico, é a vida que interessa. Então, que a gente tenha essa esperança que esse alinhamento possa ser feito com todos os estados e os seus estados com todos os municípios, apoiando as medidas e fazendo de uma maneira que seja justa, adequada para todos nós. Que realmente nessas ações fragmentadas, elas já não estão dando mais resultado e a população está cansada mesmo, né? De tantas medidas, alguns municípios adotam lockdown, outros preferem não adotar, então acaba gerando até mesmo uma situação de incerteza diante de tantas ações fragmentadas, né? Se elas de fato funcionam ou não, né, professor? Claro, a dúvida, ela vem mesmo, né? Nós estamos há um ano, todo mundo sofrendo com isso. Eu acho que a falta de se instituir uma medida há tempos, né? Se fizéssemos isso de uma forma coordenada, 15 ou 20 dias no mês de janeiro, por acaso tivéssemos tomado essa decisão, a situação do Brasil seria outra em termos de número de leitos, de mortes, né, no país. O que precisa, e você bem colocou, ações segmentadas, isso dificilmente, isso vai levar um sofrimento muito maior à população e todo ao comércio, toda a área econômica e social do país. Quanto mais se protela, né, essa adoção dessas medidas, mais nós teremos consequências e mais empresas sofrerão com isso, mais pessoas estarão fora do mercado de trabalho,
e adoecendo por outras razões, né? Então, é necessário que a medida seja tomada e tomada de uma forma homogênea. Não importa se o município tem um número baixo de situações, a circulação vai chegar até esse município. Uma hora esse município vai ter também o seu problema e as suas dificuldades. Então, se tomarmos isso, uma medida conjunta, né? Uma medida restritiva, porque não temos outra medida, não temos vacina, seria ótimo, mas tomar uma medida restritiva de uma forma geral, né? Uma coisa unificada, muito bem estruturada, mas num período definido, nós já estaríamos com o sistema econômico já voltando, essas variantes reduzidas em número, embora o vírus não vai desaparecer, mas certamente nós teríamos um fôlego para toda a atividade econômica desse país e evitaríamos um número tão alto de mortes no nosso país. O que precisa também ficar claro é que nós não estamos ainda apontando as sequelas desta doença e das pessoas que se recuperaram. A gente não está medindo isso em médio e longo prazo. Qual é o impacto destas sequelas, né, dessas lesões que essas pessoas estão tendo e qual vai ser o impacto disso para o sistema de saúde brasileiro, né? Nós precisamos ver isso. E, além do que, a linha de frente, o pessoal que está já em exaustão, né? Não é só o colapso das enfermarias e de UTI, é a exaustão de um sistema de saúde, porque quem está na linha de frente há um ano não está aguentando mais também, né? E essas pessoas vão ter problemas, né? Problemas psicológicos, outros problemas que vão decorrer. A hora que essa pandemia reduzir, nós teremos outros problemas. Então, quanto mais cedo adotarmos medidas restritivas e de redução da transmissibilidade desse vírus e o impacto que ele traz em todas as áreas da sociedade, né? Quanto mais demorarmos para tomar essa medida, pior será a nossa recuperação. Mais tempo demoraremos para a recuperação e essas consequências, né, que nós observaremos na população que foi acometida por esse vírus e que se recuperaram do vírus, mas podem ter lesões importantes a nível renal, lesões importantes a nível pulmonar, e isso certamente vai implicar na qualidade de vida dessas pessoas a médio e longo prazo, principalmente com as variantes atuando, né, tendo uma incidência maior numa população mais ativa, né, que é a população mais jovem. Então, quanto mais demorarmos para tomar as medidas, maior o número de pessoas jovens infectadas, maior o número de pessoas com lesões que terão um impacto futuramente no país. E, professor, para a gente encerrar, aproveitando esse gancho das variantes, há um temor de que, ao não adotar, né, uma política integrada em âmbito nacional, o Brasil se torne um celeiro de novas variantes e aí fique isolado no cenário internacional. Qual que é a sua avaliação a respeito? Bem, a gente está observando, né, eu já tenho dito isso em outras situações, a evolução de uma espécie em tempo real, né, com uma consequência para outra, que não consegue se evoluir na mesma velocidade, né? Então, é isso que a gente está vendo, né? A adaptação que ela vai tendo à medida que ela encontra meios adequados para se dispersar, né? Então, ela vai melhorando a sua eficiência através de suas mutações. Então, o próprio sistema imunológico vai selecionando essas variantes que escapam do sistema imunológico pela sua eficiência. Quanto maior o tempo que levarmos para adotarmos medidas para restrição dessa circulação dessas cepas, nós teremos novas cepas brasileiras, além da P1 e P2, talvez com um grau tanto patogênico
quanto de transmissão superior a essas que nós temos agora. Será que é isso que nós queremos, né? Nós queremos ver isso acontecer ou nós podemos adotar medidas mais restritivas ao vírus para que ele não chegue a ter essa adaptação e que pode levar a uma consequência bem maior à população, né? Então, variantes nós já temos mutações importantíssimas, além em cima dessas variantes que nós já temos aqui, P1 e P2, né? A questão nós não temos ainda estudo suficiente para mostrar se essas variantes, de fato, elas estão envolvidas com a maior agressividade e numa faixa de idade baixa, né? Abaixo de 50 anos. Então, eu acredito que nós não temos estudos suficientes no Brasil conduzidos com essas variantes para chegarmos a essa conclusão, né? E se demorarmos mais, nós teremos outras variantes, que certamente já temos, né? Que poderia trazer maior lesão, maior complicação para o restabelecimento, e aí o questionamento, né, se levarmos mais tempo, da eficácia da vacina para essas novas variantes que serão selecionadas agora pelo sistema imunológico, né? E isso passa a ser bastante complicado. Professor, eu agradeço mais uma vez a sua participação, trazendo essas reflexões tão importantes desse momento que nós estamos vivenciando. Eu agradeço, Leire, toda a equipe da TV Unesp. Eu acho que é uma oportunidade, né, de estarmos mostrando também a importância da nossa universidade para as questões sociais, né? Eu acho que é uma retribuição também que a Unesp tem feito em vários setores para esse momento, né? Então, dentro da questão da saúde pública, e estar com o laboratório aqui em Araraquara, ter tido a possibilidade de montar esse laboratório e a Unesp, através da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, proporcionar, lógico que num número tão pequeno, né, que a Araraquara e a região, mas proporcionar de alguma maneira uma inclusão, né, uma participação. A universidade está bem próxima à população, então essas medidas, a maneira que nós temos atuado, tem possibilitado também ao município de Araraquara tomar decisões para enfrentamento. Seria ótimo que todos os municípios desse nosso país pudessem estar contando com uma participação tão efetiva da universidade no local, né, de atuação. Então, o que eu tenho é agradecer vocês por esse momento, agradecer à Unesp pela toda a oportunidade que foi dada, né, tanto na gestão anterior do professor Sandro, como reitor, como a gestão atual do professor Pascoal. Eu acho que são pessoas empenhadas, né, envolvidas, então isso foi possível, graças também a todo o reconhecimento que a universidade tem e o apoio que nós tivemos para montar essa rede de laboratórios, tanto a rede de diagnóstico, quanto a Vigenômica, a rede de genoma, que foi criada esse ano, e também a participação na rede coronaômica do Ministério da Ciência e Tecnologia, e FINEP, que é uma rede nacional. Eu acho que a Unesp tem aí se empenhado bastante para contribuir de alguma maneira para esse momento, né, para diminuir o impacto dessa pandemia nesses municípios, né, que ela vem atuando. Então, agradeço vocês pela oportunidade. E por hoje é só. Se você quer rever esta e outras edições, acesse o nosso canal no YouTube. Lá você encontra todos os programas na íntegra. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.